Scrolling, o vício de ler compulsivamente notícias trágicas. O Interessa está no ar. Na Rádio Super, Interessa. Um olhar feminino sobre a atualidade. Relacionamento, saúde, filhos, trabalho, espiritualidade e tudo que elas quiserem falar. Um timaço de mulheres fortes, de opinião firme, discutindo e analisando o que interessa para a sua vida. Interessa. Nossa, que animação é essa? Me passa uma dose. Boa tarde pra você que tá aí na escuta da 91.7 FM. Eu sou Renata Zaccaroni e você está ouvindo o Interessa. Pois é, ou assistindo, né, a nossa live aí nas plataformas digitais. Você pode acompanhar a gente no YouTube de O Tempo. Basta digitar Portal O Tempo ou seguir a gente lá no Twitter, @O Tempo. Também dá para ler a página do Interessa, que é publicada no jornal O Tempo, de segunda a sexta-feira, e participar da nossa discussão pelo nosso WhatsApp. O número é 98810-917, ou pelas redes sociais, né? Vai lá também no nosso Instagram, segue a gente, @Programa Interessa. Esse programa tem a sua participação e se faz parte da sua vida. Interessa! Até o Zuzu gritou. É pra ajudar, é pra dar né? Trem tá feio aqui hoje. A gente fica buraco no meio. A gente finge que tá cantando pra ajudar a amiguinha que tá o quê? Mas aqui é assim, gente. A gente trabalha, almoça. A gente assobia e fala e assopra e chupa a cana, tudo ao mesmo tempo. Bom, gente, no bate-papo comigo então aqui hoje tem ela, Mariela Guimarães. Eu aqui de novo, gente. Essa semana tô repetida, né? Gabaritou? Tô quase. Mas é porque tem, né? As pessoas precisam folgar, trabalhar, parará. E aí toca. Às vezes toca a gente ficar aqui repetida. Mas é bom. Já falei que a minha. Os ouvintes amam a sua presença, Mariela. Eu amo estar aqui. Já falei e repito. Casou. Quem sabe um dia os chefes aí atendam o meu pedido. Eu queria ficar aqui 8 horas por dia, aqui só falando no microfone na orelha de vocês. Eu quero... Se deixar, a Mariela fala com a sombra dela. Ela fica batendo papo lá. Mas vamos passar pro lado, que eu acho que já deu tempo de já deu, engolir, né? E vai jogando pro lado de lá. Tô te perguntando. Eu tô querendo saber se eu preciso falar mais. Tá? Já engoliu, de boa. Já deu? Tá, então, já beleza, deu. vamos lá. Tati Lagoa! Olá, Brasil! Oi, gente, essas meninas são tão futriqueiras que é o seguinte, eu cheguei aqui mastigando um pedaço de pão de queijo que eu não conseguia almoçar e aí elas ficam expondo minha vida. Bastidores assim. do Gente, jornalismo. mas aqui a gente gosta de não tô aguentando mostrar esse as trem na nossa frente tragédias da aqui. vida dos outros, entendeu? Eu vou mexer aqui isso rapidão, mesmo. porque eu não aguento, eu gosto de ver a cara das pessoas. Eu também, que eu tenho essa questão Voltei. aí. Voltou. Pois bem. Mas os fone bastidores a gente falou aqui, ó. Só pra falar com o Tati, que tava aqui comendo pão de queijo, gente, porque não deu tempo de almoçar, porque aqui a vida de jornalista é assim mesmo. E é só pra dar um lance do que é os bastidores. Porque, vou contar, vocês acham o programa bom? Vocês não viram os bastidores? Não, e aqui, eu vou aproveitar e Não vou viram fazer nada. então uma propaganda. Eu não Faça. consegui parar pra comer direito porque eu tava escrevendo a minha coluna Representatividade de amanhã. Importantíssimo. Maravilhosa amanhã. essa coluna, gente. Aliás, nossa, que orgulho que dá quando eu vejo Tati. Dá tão calor. A coluna é o momento que eu xingo uma parte da população. Abraço. Você pode dar um Extravasa. spoilinho? Um spoilerzinho? Posso. Eu tô falando, eu vou ser cancelada, né? Mas lá eu tô falando o seguinte, que tem uma galera que só se preocupa com preto em novembro. Tô lembrando pras pessoas que eu, por exemplo, sou preta de janeiro a janeiro. Uau, você as nasceu. pessoas pra luta contra o racismo nos outros meses também, porque a gente precisa. Senão a gente é morto em supermercado. Muito bom! Cara, essa mulher empoderada, ela é fantástica. Só isso, assim. Acabou o programa. Brasil! A gente vai ali ler a coluna da Tati. Não, vai Aí, ler vamos amanhã. cumprimentar então essa abençoada que tá aqui com a gente hoje, maravilhosa.
Juliana Moura, operando a mesa. Porque ela tá de parabéns aqui com as onomatopeias. Onomatopeia a gente faz, né? Com a boca esquece. Tá, Juju? Eu fui usar a palavra. Nossa, a Juju tem dedinhos rápidos. Dedinhos mais rápidos. Meus dedinhos. É isso? Não. Amiga. Não é isso, não. Mas tudo bem, gente. Esse ritmo é do meu lanchinho. Não. Cara, é mesmo? Caraca, véi. Não, olha, a gente tá bem, tá, gente? Tá só começando. Não, gente. Vocês estão vendo como é que tá a semana, né? Ontem, Renata Brita tava chamando o Viola de beleza. E não parou, né? Não Foi parou. O programa inteiro. O programa inteiro de beleza. E hoje nós estamos assim. É porque nós vamos beber hoje, vocês estão sabendo, né? Deu não? spoiler também. Então vamos lá. Gente, esse é o timaço de mulheres que vai discutir e analisar o que interessa pra sua vida. Quem perguntou se tem promoção? Então, Mariela, tem. Tati, tem, gente. Tem um parzaço de ingressos Cinearte válido de segunda a segunda, ou seja, todos os dias da semana, pra qualquer filme em todos os complexos Cinearte. Aí a Rádio Super é o quê? Uma mãe, né, gente? Pra participar, faz o seu cadastro no portal O Tempo, clica na aba de promoções e responda: quero ingressos para o Cinearte. Pronto, já tá valendo, tá? Se você levar a boa, tem que retirar presencialmente aqui na Avenida Babita Camargo, de segunda a sexta, entre 9 da manhã e meio-dia e das 13 às 18 horas. E aproveitando que a gente tá falando de promoção, eu vou falar do quê? Do boliche, meus amigos. Ixi. É hora do boliche. Finalmente, chegou na zona oeste da capital mineira aquela opção de diversão que tava faltando e que faz maior sucesso já na cidade há mais de 30 anos. É o Boliche, gente. O mesmo grupo que administra o boliche do Shopping Del Rey, que é o tradicional da cidade, abriu essa unidade na Zona Oeste, no Shopping Buritis, no bairro Buritis, fica no Shopping Paragem, tá? No piso 3, onde costumava ser o cinema. Então, bem na porta tem estacionamento, um ambiente maravilhoso, 14 pistas automáticas, bar com petiscos, chapas, porções, tudo de mais gostoso. Tem pizza, N tipos de bebidas, enfim, bolas especiais para as mulheres e para as crianças, tá? E também tem um espaço voltado para eventos. O boliche do Shopping Paragem, no Buritis, fica aberto até as 2 horas da madrugada. É aquela dica certa para diversão da sua noite. Quer saber mais? Então vamos lá. Acesse boliche.com.br. Lembrando do quê? Que boliche é com quê? X. É com X, esse gente. Seu, né? Esse é diferenciado. E conheça as promoções super legais para todos os dias da semana. Boliche, diversão saudável para todas as idades, aberta até as 2 horas da madrugada. E como hoje a gente tá cheia de recado, eu vou dar mais um. Tá, aqui, gente, Vou o dar boliche melhor. da Zacarone é com X, tá? Mas não escrevam isso no Enem, tá? Não é. Vai dar bom, vai dar ruim. Boliche é com CH. Né? A prática boliche é com CH. Mas esse, que é o melhor da cidade, é com X, bebê. Isso. Gente, hoje vai rolar um feito assim inédito. A reunião das 8 interessantes para uma gravação pra lá de especial do Interessa, diretamente de um bar. Ó que trem maravilhoso. NDB, por gente, favor. Melhor, Tati, lá eu vou comer. A gente vai estar a partir das 6h30 no Quintal da Play, que fica na rua Perdões, número 269, no Carlos Prates, Belo Horizonte. Vamos confraternizar lá com os amigos, os colegas da redação, com os ouvintes. Vai ser aquele happy hour de confraternização do programa Interessa. E que tal você aparecer por lá para dar um abraço na gente que não seja virtual? Sua presença é mega importante, tem até incentivo para isso. Os 5 primeiros ouvintes que chegarem ao Quintal da Play vão ganhar um chopp cada um. Gostasse, meninas? Eu vou chegar primeiro, né? É ouvinte, Tati Lagoa. A gente vai chegar antes, a gente vai ganhar vários, né, Mariana? Amém, gente. Amém. Alô, Mariana. Amém, Mariana. Então, isso é pra dar aquela animada, hein? Porque o papo vai correr solto lá. Então, apareça no Quintal da Play, que fica no Carlos Prates, Rua Perdões. Agora sim, gente, vamos de tema do dia. O clima tava tão bom. Vai dar uma pesada aqui. Adoro. Gente, veio a participante mais nossa, pesada. Acabou, Não. velho. Acabou que tá pra parar. Não é isso, gente. Mas a Tati é que traz a gente pra realidade. A gente pra realidade. Ou não. É sim. É sim, Vamos lá, Tati. gente, ó. A
A vida não é feita só de notícias boas nem de flores. Infelizmente, as coisas ruins acontecem no mundo e o tempo inteiro. E é natural que as pessoas se informem sobre os fatos para não ficarem alienadas, né? Vivendo nas bolhas. O problema começa quando a pessoa passa a consumir notícias trágicas com muita frequência. Alimentados pelas redes sociais, o acesso às barbaridades, crimes brutais, pancadaria, tragédia e desgraças, uma palavra que eu nem gosto de falar, nunca foi tão fácil e rápido. Esse fenômeno ganhou tanto impulso que agora já tem até termo em inglês, aqueles que a Flaviane adora, para designar o vício em consumir as tragédias. Doomscrolling. Na tradução para o português seria algo como rolagem da desgraça. Eita. É pesado. Trata-se, em resumo, da tendência de continuar navegando ou percorrendo notícias ruins, mesmo que elas sejam muito tristes, desanimadoras, deprimentes, isso de acordo com a verbete do dicionário Merriam-Webster. Cientistas da Universidade Texas Tech dos Estados Unidos, inclusive, constataram que 16,5% dos americanos são plenamente viciados em notícias perturbadoras. Outros 27% manifestaram dependência moderada. Os dados da universidade mostram ainda que 74% daqueles com vício grave apresentam problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse e dificuldade em se desconectar aí do noticiário. Ao passo que 61% desenvolvem danos físicos, como fadiga, dores pelo corpo e desconforto gastrointestinal. Por que você faz isso com você? E como viver bem informado e deixar a saúde mental em dia? Esta é a pergunta que não quer calar. Pergunta de milhões, inclusive. De milhões. Se alguém souber, gente, já deixa aqui Pode no chat. mandar pra nós, Responda lá a nossa enquete, inclusive, responda no nosso YouTube ou pelo WhatsApp. Com qual frequência você lê notícias trágicas? 1. O tempo todo. 2. Evita ao máximo. 3. Cara, eu acho que eu leio dentro da normalidade. A gente precisa responder? Claro, com certeza. Entendi. Bota aí, vota não. Dê a sua opinião na nossa live do YouTube, tá? De O Tempo. E participe pelo WhatsApp 988-100-917. Começo pela Mariela. Vai. Hoje tá tudo começando pela Mariela. Inclusive o jornal hoje começou comigo. Eu que acendi a luz aqui hoje. Gente, trabalhamos num jornal. Não tem como não ler notícia ruim o tempo todo. E olha que eu atualmente ainda dou uma selecionada ali. Tem umas que na hora que eu vejo que tá filtro. passando, eu fecho o olho, passo e dou uma rolada ali no mouse ali, assim, ó, pra passar rápido, assim, falar, não, isso eu não quero ver, não quero ler, ou leio só a manchete, não leio a matéria toda, porque realmente, eu vou falar com você, faz bastante mal. Muito, na verdade. E com o tempo, eu acho que vai acumulando, né? Assim, você vai ficando... Gente, tava na reunião de apostas do dia hoje com a Flaviane lá, conversando, e ela a gente cantando as pautas e tudo. E aí, de repente, apareceu aqui no Instagram uma notícia de um trem de um cachorrinho que morreu com a criança. De repente, a Flaviane olha pra mim, eu tô chorando. Então, é isso a minha vida, assim... Eu vejo a notícia, eu choro. Te afeta de fato, né? Porque eu acho que a gente é esponja também, né? Querendo ou não. Não é todo mundo, né? Eu não acredito que seja todo mundo. Eu acho que tem perfis de pessoas que leem com requintes de crueldade, riem e acham, bem feito, olha, né? Já devia ter feito pior. Meu Deus, eu teria feito isso e aquilo. Tem gente que, igual eu, que lê e chora. Tem gente que lê e já... faz a menor diferença na vida, né? Já anestesiou aí. Mas é uma questão complicada hoje, com rede social, com internet. Você tenta correr e não tem pra onde fugir, né, gente? Não tem pra onde fugir, gente. É bizarro, assim. Você abre qualquer site, qualquer portal, você abre o Instagram ali querendo ver foto bonita. Porque o Instagram, teoricamente, ele foi criado para ser uma plataforma, uma rede de fotos, né? E hoje em dia já tem... de tudo um pouco ali, coisas, né? Quando é muito chocante, eles põem aquela tarja preta e fala, né? Imagem chocante, pra você poder... Eu acho isso até legal, assim, de você ter opção de querer ver ou não aquilo, porque tem realmente imagens. A gente tá num período da sociedade que eu acredito, né? Eu, como fotógrafa, muito imagético, né? Que antes não tinha essa quantidade de imagens que tem hoje. Hoje, você
10 minutos ali no Instagram, você viu 750 mil fotos, né? Porque todo mundo hoje faz foto. Exato. Ser especialista é diferente de fazer foto, né? Exato, mas exato. todo mundo clica alguma coisa hoje, né? E não só clica, né? Porque se clicasse e ficasse no celular da pessoa, não. A pessoa clica e posta. E se postasse só da própria vida, ainda tava bom, né, gente? Mas a gente fica cuidando da vida alheia, né? Aí acontece um babado no shopping, a primeira coisa que acontece, as pessoas, todo mundo com o celular pra cima e grava. Ninguém socorre a vítima, todo mundo filma. Exato, exatamente. Acidente, você vê aqueles trânsitos, um trânsito homérico, aí você fala, meu Deus, o que será que aconteceu? Às vezes não é nada. É todo mundo passando lento. Mas a pessoa passa lentamente, registrando pra mostrar pra fulano, pra ciclano. Eu não sei muito bem como lidar com isso, assim, né? Graças a Deus a gente tem um especialista aqui pra ajudar, porque se deixar eu vou ficar falando, porque eu gosto de se informar. Porque jornalista gosta desse tipo de coisa também, né, gente? Com ressalvas, né? Com ressalvas, mas a gente, quando você vê uma confusão, se você vê que tem alguém correndo pra confusão, você pode ter certeza que é jornalista ou fotógrafo. É a única raça, gente, que vai fazer isso. Né? A gente vê se polícia... Se não for médico, bombeiro também, né? A gente vê polícia e fala, peraí, o que tá acontecendo? Meu Deus, é uma aglomeração. Ai, o que é? Você já quer saber, já tá curioso. Então, tá meio no sangue aí, né? É verdade. Tati? Conte pra nós. Tati, tu... Gente, eu vou ter que dividir entre eu, pessoa física, e eu, pessoa jurídica, né? Porque, assim, explicando pros ouvintes, eu trabalho, eu sou editora de cidades, né? Então, tudo que vocês veem de tiro, porrada e bomba que sai no portal O Tempo é a minha equipe que produz. Então, eu tô ali falando pro repórter X, pega essa, repórter Y, pega essa. Então, assim, eu não tenho opção a não ser saber todas as tragédias, né? E aí a gente peneira, de acordo com a quantidade de equipe, qual tragédia a gente vai dar ou não. Prioridade, né? Pelo grau de noticiabilidade, qual a gente vai noticiar ou não, mas eu preciso ler todas para chegar a essa conclusão. Então, assim, eu tenho grupos de PM, de bombeiros, então, até antes de virar notícia, eu fico sabendo o que está acontecendo. É o que a gente faz, né? Essas notícias que as pessoas ficam viciadas, a gente produz. Só que a gente não só produz esse tipo de notícias. E aí eu queria até trazer esse ponto, assim, porque uma coisa que a gente debate muito aqui na redação é o nosso papel, né? E a gente traz outras notícias de serviços, enfim, coisas que não são tragédias. Só que as matérias que a gente vê como mais lidas, normalmente elas têm um quê de tragédia. Ou, assim, se tiver desaparecido no meio, pode saber que o negócio vai bombar. Se tiver, assim, qualquer coisa muito dramática, vai ser a que mais vai ler. Então, isso comprova que mais pessoas do que a gente imagina tem esse vício por notícias negativas. E aí, eu ficava tentando meio que entender isso, e na matéria, quem assina a matéria de hoje é o Alex Bessas. Na matéria do Alex Bessas, ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala que essa nossa busca de saber sobre o trágico, isso vem do passado, que é já pra gente se defender, é uma autodefesa. Porque se eu sei tudo que tem de ruim pra acontecer, eu me defendo daquilo. Só que isso é anterior ao jornalismo, isso tem a ver com instinto, né, de sobrevivência. Que é a fofoquinha mesmo ali. E aí isso explica também, gente, por exemplo, quando tem um acidente, as pessoas, tem gente que desce do carro não para ajudar, mas para ver se tiver então pedaço de corpo, tem gente que vai lá para ver. E aí no meu caso, né, eu pessoa jurídica sou obrigada a ver, e eu pessoa física, eu evito ao máximo. Tipo, se eu estiver de férias, eu não quero saber de tragédia nas minhas férias. Então, se eu não trabalhasse com isso, eu não seria público-alvo desse tipo de notícia. Obviamente que tem algumas notícias que te trazem uma curiosidade. Tá todo mundo comentando que sumiu uma menina não sei das quantas e que quando apareceu primeiro uma parte do braço. Você vai ler para entender aquilo. E aí eu acho que vem parte desse instinto aí falando alto. Mas eu não sou o tipo de pessoa que quando tô passando por um acidente, por exemplo, pra olhar, né? Paro para olhar, a não ser que eu esteja trabalhando. E é uma coisa, a gente vai ficando
na medida que a gente vai vendo muito essas notícias, a gente vai criando uma casca, né? Então, por exemplo, comecei a minha carreira, lá no passado comecei minha carreira com cidades. Quando eu migrei para economia, eu lembro que foi bom para mim porque eu chegava em acidente, eu já cheguei para cobrir acidente no anel rodoviário, engavetamento com 10 veículos, assim, que tinha corpos lá caídos no chão. Eu chegava tão focada em finalizar a minha matéria que eu saía, não olhava direito o que tava, assim... Eu não... normaliza, eu né? não me sensibilizava negócio, né? com o tamanho daquela tragédia. Tem algumas tragédias que nos fazem sofrer mais. Então, assim, o que acontece? Depois que eu saí da rua, não fui mais pra rua cobrir cidades, eu voltei a ter essa sensibilidade um pouco maior. Mas, enquanto eu tô trabalhando, assim, algumas coisas mexem comigo, óbvio. Se tiver criança envolvida, eu normalmente fico muito sensível. Quando são grandes tragédias. Mas assim, mesmo assim, você respira fundo e vai fazer seu trabalho. Respiro fundo. A gente cria algumas estratégias assim, eu já fiz entrevistas com mães contando tragédias terríveis. E aí, eu, enquanto mãe, com vontade de chorar junto, segurando firme. Porque naquele momento, eu não sou uma pessoa, eu sou alguém que vai reportar aquilo. Só que o problema é como eu absorvo isso depois. Aí o depois, em alguns casos, eu fico remoendo. Então, agora, as pessoas que optam por ficar lendo esse tipo de notícia e tal, tem que ver como é que elas lidam com isso também, né? Eu tenho eu fiquei, pensando, quando soltam a escala, a gente fica depois pensando nos temas do programa, né? E hoje é esse aí, eu fiquei lembrando dessas videocassetadas. A gente é educado a rir da desgraça do outro, né? Como assim? Eu nunca ri daquela videocassetada. Aquilo pra mim, assim, me dá uma angústia ver aquilo. Pior que eu ria, tá? Não é? É isso, assim. Era o quadro de maior ibope no Faustão, assim. Então você vê aquelas pessoas lá caindo. E eu fico assim, gente, a pessoa machucou, o que aconteceu com a pessoa? Mas como é que eu não que consigo acaba? rir de uma pessoa que cai, não, gente. Não, na sua frente. Na minha frente, que isso? Não consigo, não consigo achar graça. Mas já ri muito. Não, mas na videocassetada você consegue? Na videocassetada eu ria Mas demais, você não sabe se a pessoa nem se morreu, se aconteceu com ela. Pois eu acho que isso é consciência. Meninas, olha só. A gente vai ficando velha, é isso que você tá falando? A consciência é a idade. Cara, a gente adquire com o tempo. Mas seus filhos, como é que você passa isso? A sua filha, a Thaís, ela ri da videocassetada? Não, Thaís extremamente sensível, gente. Eu acho que tem a ver com criação mesmo. Também, Éramos criados em um contexto diferente. Exatamente. O João Vitor também, ele já vê tudo com outros olhos. Ele já tem muito mais empatia com esse tipo de situação. Que bom, Gente, eu vou chamar ela pro nosso bate-papo, que ela já tá na linha aqui, ó, chamando a gente também. A gente vai bater um papo com a Adriane Pedrosa, ela é psicóloga da Cetus Oncologia. Adriane, seja muito bem-vinda ao Interessa. Obrigada. Ixi, Adriane, eu tô achando que o seu sinal não tá muito legal, hein? Vamos tentar iniciar esse bate-papo, mas caso a gente não tenha o seu retorno, a gente interrompe. Pode ser? Adriane, olha só, você tá me ouvindo? Pode. Eu tô em casa, eu tô no exame. Tô. Ai, vamos fazer o seguinte, nós vamos te ligar, que eu acho que vai ficar melhor a qualidade da nossa conversa, tá? A mãozinha de Juju vazando na câmera tá maravilhosa. Olha só, a gente vai bater um papo então com a Adriane, tá? A gente vai tentar estabelecer essa conexão. Estamos com problemas técnicos, mas esse papo vai rolar. Meninas, vou aproveitar enquanto isso, antes da gente virar, pra falar também da minha vivência. Eu já fiz de quase tudo no jornalismo. Eu já fiz esporte, eu já fiz cultura, eu já fui DJ, de falar sobre música com o pé na caixinha. Já fiz de tudo um pouco. E a minha última experiência, antes do Soft News, que é essa coisa gostosa que a gente faz no Manhã Super, ou aqui, por exemplo, no Interessa, que é o bate-papo, foram notícias assim, porta de delegacia, cobrindo tragédias, desastres naturais, e os que não são naturais também, por exemplo, como o rompimento da barragem de rejeito de minérios, de Brumadinho, eu cobri Brumadinho e Mariana. Estávamos lá. Sim. E aí, presentes. Eu me lembro que, assim, como eu saí do esporte, fui para a cultura e depois eu fui para a porta da delegacia, no começo, me trazia muito sofrimento fazer aquilo. Muito sofrimento, primeiro, porque você muda a lente, né?
Você tá habituada a fazer uma coisa super light e passa a lidar com casos assim, terríveis. E você realmente, como a Tati colocou, você absorve o que há de pior naquela história, porque você pega o bruto, vai lapidando para chegar até a pessoa, até o ouvinte, até o leitor, até o espectador, de forma compreensível, mas poupando dos detalhes sórdidos também, muitas das vezes, né? Sim. Então aquilo faz um mal danado pra cabeça. Chega pra gente imagens que a gente não publica. E que a gente nem queria ver também. Sim. Nem queria ver. Dando um leve no rolê aí, apesar disso tudo que a gente falou, o jornalismo e ver todas essas coisas que a gente vê no dia a dia aí das pessoas, também me trouxe uma coisa boa, que foi valorizar a minha vida, sabe? Valorizar os pequenos detalhes, as pequenas coisas, assim, eu tá num dia de chuva, eu tá seca num lugar, que antes era uma coisa que pra mim era, todo mundo tá seco. A gente também faz muita matéria sobre isso, sobre a população em situação de rua, nesse tempo frio. Mas eu tô falando que a gente vê isso do depois, outro. Quando eu olho pra minha vida, eu agradeço. Sabe? A gente fica então, mais grato, né? Algumas pessoas. Quem sabe essa não é a justificativa para que algumas pessoas tenham vício em que tragédia falta, também, né? O contato com essa... Porque às vezes a pessoa lendo aquela tragédia, ela consegue ver graça na vida dela porque não vive situações parecidas. Aí. Não sei. É uma bela justificativa. Né, Lu? A gente tava conversando isso na hora do almoço e a gente falou, Lu falou exatamente o que a Tati falou, que a gente, que eu acho que é uma das justificativas. Tá, gente? Uma jornalista que tá aqui dentro do estúdio agora, ajudando a gente a estabelecer a conexão com a nossa entrevistada, inclusive. E que eu acho que tem muito isso, assim, você basear a sua vida no outro, né? Porque a gente tem as comparações da internet, ou é tudo lindo e maravilhoso, aquelas modelos maravilhosos, corpos, casamentos lindos e maravilhosos. Todos ideais. Ou então uma coisa ruim, né? Ninguém posta o médio, assim, né? O jornal vende. Sobre isso esses dias, gente. Que eu achei tão engraçado, que eu tava ouvindo o Interessa, acho que na segunda-feira, a Renata Brita até brincou no microfone e falou assim: a Renata Zaccaroni não está aqui hoje, mas a gente vai ouvir o boliche. Renata estava curtindo um fim de semana maravilhoso em Casa Branca, e foi fantástico, tá, gente? Só queria passar mais vontade em vocês. Mas, em contrapartida, na segunda-feira eu tive uma série de contratempos. Mas ninguém vai ver. Por quê? Porque a gente coloca esse filtro também e não posta, né? Exato. Mas foi muita coisa ruim ao mesmo tempo na segunda-feira, que eu falei, caramba, ainda bem que o fim de semana foi bom. Então nós estamos entre duas. Coisa que agora tem dois extremos. Tem as pessoas que vivem muito distante dessa realidade de tragédias e vê aquilo para se manter mais próxima dessa realidade e até acaba ficando grato pelo que tem, mas a gente tem, né, o outro lado, que são pessoas que estão muito próximas daquela situação de tragédia e acabam acompanhando, porque aquilo é a realidade delas também. Exemplo, pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade extrema e que veem, por exemplo, que numa esquina X que é perigosa, semana passada uma pessoa estava passando, voltando do trabalho e tomou um tiro. Né? No seu bairro. É a esquina da casa dessa pessoa. Então ela não está acompanhando aquilo porque ela acha aquilo lindo, ela está acompanhando aquilo porque ela quer entender como foi, porque ela precisa não ser a próxima vítima. Então aquilo é a realidade daquela pessoa. A pessoa vê e fala: gente, poderia ter sido meu filho, poderia ter sido eu, poderia ter sido um sobrinho meu. Então eu acho que tem algumas coisas. Tem a proximidade do fato, né? Por exemplo, quando a gente lê matérias de mulheres que sofreram abuso dentro de metrô, de ônibus, nós mulheres ficamos todas empáticas e pensando, gente, mas realmente, assim, essa linha eu já peguei, poderia ter acontecido comigo. Sim, eu lembro que eu pegava um ônibus em Vitória, gente, 203, não peguem. Eu pegava o 203 que fazia a rota de Jardim Camburi até o centro da cidade, que é um ônibus, o único que inclusive faz, essa linha, a única que faz. E todas as vezes que eu saltava, no dia seguinte eu ficava sabendo que houve assalto, houve, enfim, invasão, foi um ônibus foi queimado. Eu ficava assim, gente. Então eu tava sempre procurando saber, de fato, da rota, mas não era porque eu gostava de saber da desgraça alheia, não. Pelo contrário, se eu pudesse, a gente evitava. Mas porque eu precisava me precaver de alguma forma. Mas aí eu acho que tá o limite, né? Tem quem vê as notícias para se informar, quem tem por curiosidade e tem quem é viciado em tragédia, né? Porque a gente tá falando aqui, que a gente vai falar, inclusive. Porque eu acho que tem vários
níveis, né? Faz sentido. Galera, vamos fazer o seguinte então, porque são 12h30, a gente tem que faturar, a gente vai rapidinho pro intervalo, aí na volta a gente faz essa pergunta, Mariela, para nossa especialista, para psicóloga da Cetus Oncologia, Adriane Pedrosa. Não saia daí. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Trânsito na Super. Olá, boa tarde para você que acompanha o Interessa de quinta-feira. Vamos falar de setor centro-sul de Belo Horizonte, porque o trânsito tá pesadíssimo na Avenida Nossa Senhora do Carmo, sentido Savassi, desde o encontro com o MGC 356, nas curvas do Belvedere, até o Sion, encontro com a Avenida Uruguai. A Raja Gabalha compensa como desvio, mas saiba que tem manifestação fechando a faixa da direita no Cidade Jardim e uma pequena fila. Também tem protesto na outra pista, sentido Belvedere, trânsito inclusive pior nessa subida da Raja. Prudente de Moraes pode te ajudar. O Cadastro Escolar 2023 começou de 9 a 30 de novembro pelo cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Com educação, Minas avança. Rádio Super e a hora certa. Oferecimento Setra BH. 2h32. O melhor hortifruti da cidade, com 20 caminhões carregados de prêmios pra você. É o aniversário do EPA. Você vai ficar de casa nova e fazer muita economia. Ovos brancos pente com 30, 15,98. Melancia quilo, 1,98. Uva Isis 500 gramas, 5,98. Ofertas válidas somente nessa quinta, 17 de novembro. Aniversário do EPA. Muitas ofertas especiais e 20 caminhões de prêmios pra você. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau. O futuro se molda. Rádio Super 91.7. O Tempo apresenta Minas S.A. Conteúdo de economia e mercado de Minas Gerais para todo o Brasil. Todos os sábados, um novo episódio sobre o mundo dos negócios. Nesta temporada, série de entrevistas com empresários de um dos mais importantes setores do comércio, o supermercadista. Acesse as plataformas digitais de O Tempo e acompanhe. Oferecimento Gerdau. Realização OT 360. Jorge, você por aqui? Beto, que bom te ver, cara. Precisamos encontrar, hein? Terça-feira, pode ser? Ih, rapaz, já marquei um cinema. Na próxima terça. Cinema de novo. E na outra? Cinema. Pô, então depois do filme. Não dá. Por quê? Vou ver outro. Terça Irresistível Cinearte, seu programa de toda terça-feira. Filmes incríveis a preços imperdíveis em toda a rede Cinearte. Garanta o seu ingresso antecipado pelo site. E na outra terça, Jorge? Cinema, né? Elas estão de volta. Interessa na Rádio Super. A outra atrasada. Brasil! Eu senti essa do Brasil! Não, e as duas olhando pra Tati tudo, e a Tati eu aqui lá, ó, sou lindinha no telefone. Eu aqui desesperada resolvendo trem de notícia de agora. Vai lá. Tá vendo? Ó, trem de O que notícia aconteceu ainda. aí? Vamos lá. Qual a Nossa, tragédia não, da meu vez? filho, nós estamos aqui, negócio de. Não, Hoje vai. em dia é bom demais, não tem base. Aqui, Trem eu de vou- notícias resolvendo negócio Cê- de coisa que... É isso, o Você povo nem entendeu a sabe. mensagem, mas você não sabe necessariamente do que se trata. Não. É maravilhoso. Eu
Opa, entrou. Ei, Ó, só lembrando a você que tá na escuta, porque bagunça, né, gente? Bagunça, que zona é essa? Tamo de volta com o Interessa. E hoje a gente tá falando de doomscrolling, que é o vício de ler compulsivamente notícias trágicas. E a gente fez uma enquete, quer saber a sua opinião? Com qual frequência você lê notícias trágicas? 1, o tempo todo. 2, evita ao máximo. 3, leio dentro da normalidade. Fala lá pra gente o que você faz na sua vida aí, porque a gente quer saber. Lembrando que tem promoção rolando, tá? Com par de ingressos, Cinearte válido de segunda a segunda pra qualquer filme em todos os complexos Cinearte. Daqui a pouco a gente anuncia que levou a boa. Ainda tem tempo de concorrer. Acesse otempo.com.br e clica na aba de promoções, tá? Deixa eu ir lá pro WhatsApp, gente. Eu vou. Cheguei. Boa tarde, meninas. Boa tarde. No passado, as pessoas esperavam sair nos jornais impressos ou na televisão as tragédias e ficávamos chocados e compadecidos com o que víamos. Mas hoje, a pessoa com o celular na mão, antes de ligar para emergência, grava e manda para os grupos como se não tivesse ali um ser humano agonizando. A frieza de hoje em dia é assustadora, porque não são repórteres levando a notícia, são pessoas comuns gravando situações horrorosas para compartilhar. Essa é a opinião da Sabrina Gurgel, que mandou inclusive pra gente aqui uma charge do Titanic afundando. Se o Titanic afundasse hoje, todo mundo que tá no mar tá com o telefone assim, ó, com a câmera virada apontando pro navio. Verdade. Sou o Rodrigo Oliveira do Bairro Nacional. Eu tô fora de notícias ruins, gente. Hoje eu vou lá tomar uma cervejinha com vocês, hein? Um abraço para todas. Um beijo, Rodrigo. Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Meninas, eu acho as videocassetadas mega sem graça. Fico imaginando algumas pessoas tendo lesões sérias e isso também freia a graça na hora. Não acho nem um pouco legal. Evito acompanhar grandes tragédias, ainda mais porque sou nascido na região serrana do Rio, Teresópolis. E tragédia a gente já vive de perto por lá todo dia. Todas as regiões de lá foram vítimas de grandes tragédias, principalmente em épocas de chuvas e volumes de água. É o Rogério Luiz, daqui de Contagem. Obrigada pela sua participação, Rogério. Qual é o sinal? Qual é o código? É que temos a nossa entrevistada? Então vamos. E só para matar a curiosidade que vocês estavam, o que era a notícia que eu estava aqui no WhatsApp? Por favor. É porque a gente está transmitindo ao vivo a coletiva da PBH para falar sobre Covid, né? Que os casos estão estourando. E aí a gente deu aqui, ó, PBH concede coletivo sobre Covid e volta das máscaras, volta a obrigar o uso de máscaras no transporte público e em hospitais. Meu Deus do céu, de só novo o início do fim. Tô brincando. Nossa senhora, gente. Sabe, olha, déjà vu? É isso, vamos lá. Ou seja, de novo. eu acho importante falar isso para dizer, pessoas, vamos vacinar, porque uma responsabilidade grande sobre isso daqui é a baixa cobertura vacinal. Sim, as pessoas não voltaram para os campanhas de reforço, tá? Né? Que horror. Agora sim. Aê, produção, muito obrigada, Deus. Agora sim, gente, a gente tem ela aqui entre nós. A nossa entrevistada, Adriane Pedrosa, psicóloga, finalmente, seja bem-vinda ao Interessa, Adriane. Obrigada pelo convite, boa tarde, estão me ouvindo bem agora? Graças a Deus, estamos te ouvindo muito bem e vendo também, que coisa boa. Ah, que bom que vocês estão me vendo, que parece que tá congelada aqui a tela, chuva de ontem, desculpem. Nada. Você tem que pedir desculpa, não. Mariela já tinha uma pergunta logo de cara pra você, Adriane. Nós tenho várias, na verdade, né? Vou fazer a primeira, que eu tava falando, a questão dos níveis, né? Porque a gente vê notícia, né? E tem gente que vê, igual a gente falou, por curiosidade. Tem gente que vê, do nosso caso, que é o que a gente trabalha. E tem as pessoas que são realmente viciadas em ver a tragédia. Eu queria saber se tem alguma diferença nisso, e você falar um pouco sobre esse vício mesmo de ver tragédia. Que justifica um trem desse, né? Tem uma aspas dela aqui, que a Tati citou no começo do programa, que tá na matéria, que você fala que é uma inquietação, que remete aos nossos antepassados, que é a questão da sobrevivência, né? Então, essa questão de você ver o que tá acontecendo, antigamente era isso. Mas a gente traz isso até hoje, porque eu acho que é muito longe, né, do homem das cavernas pra hoje. Eu fico me achando quase um buga-buga. Nossa. Sim, mas o nosso cérebro, infelizmente, ele ainda capta algumas coisas, né, que remetem a essa história, realmente, tá? E a gente se proteger, né, a gente
perceber coisas ruins é muito mais fácil, até mesmo por conta desse resquício aí, porque precisávamos nos proteger dos inimigos, nos proteger dos animais, né? Daquilo que era ruim. A gente precisava estar sempre alerta, porque qualquer coisa que a gente desviasse um pouquinho a atenção, prestasse atenção em algo bom, por exemplo, acompanhar um nascer do sol, o pôr do sol, poderia ser prejudicial à nossa saúde, né? Porque poderíamos estar aí expostos a qualquer situação ruim. Tá? Então remonta a isso as pessoas. Só que, como você estava dizendo, alguns casos são vício, alguns casos são por prazer, por vontade. Então a gente precisa também delimitar aí. A gente está falando de patologia, né? Então as patologias, elas nos trazem a questão do excesso, do vício e da perda do controle, né? Daquilo que é excessivo. Porque quando eu vou só prazer ali, eu sinto satisfação em ver um braço solto, aquelas tragédias todas, né? Pode ser que seja apenas um gosto que eu tenho. Se aquilo ali não está se tornando algo vicioso, não está incluído aí no rol das patologias, tá? Então a gente tem que entender o que é patologia. E como diferenciar isso? Quando é patologia e quando é um gosto duvidoso? Para nós mesmos e para o outro. Como que a gente identifica isso na gente? Como eu posso fazer para um amigo, dar uma dica para um amigo e falar, querido, tá demais. E é exatamente aí. É quando você percebe que está demais, porque aquilo ali já começa a complicar os seus relacionamentos sociais, a sua vida social, a sua vida profissional. Você começa a perceber que está em excesso. Você deixa, às vezes, de fazer outras coisas que seriam mais saudáveis para você, para poder ficar ali naquela situação. Então é perceber realmente que algo está ultrapassando o limite ali do que é saudável. Agora, a gente pode falar que com, né, o surgimento da internet, depois, posteriormente aí, a Covid, que nos deixou mais tempo trancados e perante as telas, para quem já tinha uma tendência a ter esse vício, aumentou ainda mais, porque, querendo ou não, as pessoas estão mais em casa, ficaram mais em casa e agora estão, né, acompanhando mais pelas redes sociais do que antes, quando elas esperavam, por exemplo, o super do dia seguinte para ver as nossas manchetes, né? Que antes eram mais policialescas e agora não, que o super deu uma repaginada, né? Sim, na verdade o que aconteceu é que com a questão da pandemia as pessoas começaram a sentir o mundo como ameaçador. O mundo passou a ser uma ameaça e até no sentido de querer se proteger, de evitar alguma coisa de ruim consigo mesmo, as pessoas começaram a buscar essas informações para evitar que aquilo acontecesse com elas. Nossa, mas eu tava falando, né, com essa história de Tinder, né, você fica vendo aí, né, o maluco do Tinder, como é que chama, gente, o cara lá? Golpista do Tinder. Mau caráter. Né? Mau caráter. Aí você vê aquelas séries, eu adoro séries e livros e filmes baseados em histórias reais, né? Tem um canal que chama Discover ID, que só passa de crime. Eu era viciada nesse canal até eu começar a ver que tava me afetando mesmo. A ponto de eu chegar numa matéria para fazer uma pauta, e era uma pauta de crime, eu ficava com medo de encostar nas coisas, porque eu falava, meu Deus, vai ficar minha digital, meu Deus, será, essa pessoa tá me olhando, será que ela vai me matar? Ficou neurótica. Você fica, mas não fica, Adriane, porque eu acho que a partir do momento que você começa a consumir muito esse tipo de conteúdo, você começa a pensar da mesma forma. E aproveita nessa resposta e já fala quais outros efeitos danosos, né, esse tipo de comportamento pode trazer. Sim, exato. Fica assim, porque você acaba reproduzindo aquilo que você mais está consumindo, aquilo que você mais está vendo. E o cérebro, ele não sabe identificar o que é fantasia do que é a realidade. Então, isso é tão prejudicial porque você vai estressando o seu corpo com algo que não está acontecendo, que vive no mundo da fantasia. A gente tem aí também outras situações que vão ser desencadeadas, né? Que é a ansiedade excessiva, o próprio estresse, que vai complicar, vai trazer inclusive doenças, o excesso de estresse ao longo dos anos e do tempo, né? Isso vai trazendo também fadiga, dores no corpo, tensão, desconforto, tá? Desconforto. A gente tem visto muito a questão do desconforto gastrointestinal relacionado a situações de tensão, né? E aí você ficar assistindo aquilo que vai te dando tensão o tempo todo, aquilo que vai te deixando comprometido, isso vai acabar lesionando o próprio corpo, sim.
Tá vendo? Ainda bem Às que eu vezes parei a de pessoa assistir. tá doente, nem sabe por quê, né, gente? Ela fica lá consumindo aquele tanto de trem ruim, tá passando mal o tempo todo, mas nem sabe por quê. E como que a gente sai desse ciclo? Olha, nos casos de patologia, realmente procurar ajuda profissional, né? Em níveis menores, a gente tentar sair desses excessos, ter um equilíbrio com relação ao que você está usando, tá? Para evitar excessos desnecessários, tensões desnecessárias, procurar notícias dentro de um limite ali, procurar inclusive também sites confiáveis, notícias que sejam realmente fidedignas, né? Porque senão a gente também vai entrando num círculo ali de fantasia, de coisas que realmente não são verdades e vai ficando muito neurotizado com aquilo tudo, né? Adriane, gente, tô até correndo risco de perder o emprego, mas nesse mundo que a gente vive, assim, e principalmente a gente que é jornalista, num mundo que é tão antenado atualmente, né? Acontece uma coisa agora, tem que estar na internet agora, porque senão, e tá todo mundo ligado. Eu queria uma dica pra gente. Dá uma dica pra jornalista, assim, como que quem trabalha com isso, que vive disso, consegue desligar. Porque a Tati falou, quando ela tá de férias, ela desliga. Eu, diferente dela, eu não consigo desligar totalmente, porque eu falo, quando eu voltar, eu vou ter que saber o que aconteceu. Então, eu prefiro ir de doses homeopáticas, de ter que voltar e entender o contexto do mundo, catastrófico do mundo. Você vai precisar saber o que deu na eleição, vai precisar saber se rompeu uma barragem. Mas não que uma pessoa foi morta há 3 semanas atrás. Mas eu não consigo, de nenhuma forma, desligar totalmente das notícias. E eu tenho uma amiga que mora na praia, que ela me liga, às vezes, né? A gente conversa muito, mas uma vez por semana ela me fala assim, me atualiza, porque ela não tem televisão, ela não acompanha site de notícia. Maravilhosa. Não, eu fico impressionada. Eu fui contar pra ela. Ela aliena também, né, amores? É isso que eu quero saber. Por isso, doido. então, é isso, Adriane. Como que a gente consegue achar esse equilíbrio, né? Porque a gente tá num extremo, que trabalha com isso, e tem uma outra que não quer saber de nada, né? Como que a gente faz pra ter um mínimo de sanidade mental nesse mundo que a gente vive hoje, se é possível, né? Porque quem tá vivendo não tem, eu acho, sanidade mental. Agora, veja bem, uma dica interessante isso impacta diretamente na minha vida? Se isso impacta diretamente, eu tenho que tomar uma providência, correto? Agora, se isso não impacta diretamente na minha vida, eu posso fazer um equilíbrio aí para tentar ver, somente para saber o que está acontecendo no mundo, entender, mas não ficar realmente remoendo coisas que não fazem parte do meu dia a dia. Para jornalista tá complicado, mas eu entendi, assim, sim, gente, agora, então para quem pode... se distanciar da cena, né? Mas como você lida de uma forma profissional, o que você vai fazer? Você vai, no seu momento de trabalho, ok, aquilo ali impacta diretamente na sua vida, porque você trabalha com isso, então você precisa de tomar atitudes, de decisões. Agora, fora do seu horário de trabalho, isso impacta diretamente na sua vida? Ou será que você pode desligar tudo, voltar na segunda-feira, aí na segunda-feira você vai fazer ali um levantamento do que é mais importante para o seu trabalho a partir da segunda-feira naquele horário? Concorda? Muito que bem. Super concordo, só não consigo fazer. Vai botar em prática, Mariela. Vou lá consultar com ela, para ela me ajudar com essa patologia aí de não ficar longe das notícias. Aliás, para quem tá na escuta e gostou do bate-papo aqui agora que rolou com a Adriane Pedrosa, Adriane, deixa pra gente os seus arrobas, onde a gente te encontra nas redes sociais. Instagram, adriane.pedrosa. Adriane.pedrosa. Muito simples, tá, gente? De encontrar, né? Ô, Adriane, muito obrigada, então, pela participação aqui no Interessa, mesmo que tenha sido assim expressa, né, gente? Porque a gente tentou muito estabelecer essa conexão. Mas deu certo, eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes também. Sim. Que bom, tá certo. Eu que agradeço, viu? Muito obrada, boa tarde, bom trabalho. Obrigada, um beijo. Gente, deixa eu anunciar quem levou a boa. Quem vai poder curtir um cineminha na faixa. Show.
vai ser o José Breno Martins. Parabéns pro José Breno Martins, gente. Final do telefone 4494. Aproveitando aqui a dica de Tati, vai ver o Wakanda, Pantera Negra, né? Que é vai ver um filme comédia parece romântica. Que é maravilhoso. O Wakanda dizem que é lindíssimo. O trailer eu assisti ao trailer. Gente, eu chorei no trailer. Pois é. Oi. Falei, imagina quando ver o filme. Tô doida pra ver. Então, deixa eu te falar o seguinte, José Breno. Gostei do seu nome diferente, tá? Primeira vez que eu vejo José Breno. José Breno, você vai vir buscar os seus ingressos aqui na Rádio Super, tá? De segunda a sexta-feira, entre 9 e meio-dia, das 13 às 18 horas. Onde estamos? Na Avenida Babita Camargos, 1645, Cidade Industrial, em Contagem. Venha e vá curtir o seu cineminha. E lembre-se que são 2 ingressos, então você pode levar quem você quiser. E a gente tá aqui pra isso também. Vamos bater um papo, então, considerações finais, meninas? Tati Lakes. Ô, gente, acho que uma coisa que a nossa especialista falou agora no final, acho que é bem importante, que é o seguinte, acho que a gente tem que trabalhar a nossa capacidade de se distanciar da cena, sabe? Porque a gente fica vendo, né? Por exemplo, vem Covid, e aí a gente vê pessoas morrendo e contextos muito complicados e outras pessoas perdendo o emprego. E aí vem aquela bola de neve e vamos absorvendo aquilo como se estivéssemos dentro daquela bola. Claro, não somos pessoas totalmente distantes do mundo, né? Estamos ali dentro, mas tem certas situações que você tem que parar e pensar assim, tá? É triste, fico solidária àquela situação, mas não aconteceu comigo. Quando você não estiver, se você estiver em uma fase muito complicada e não estiver conseguindo fazer isso, tenta distanciar um pouco de notícias que possam te trazer traumas, porque eu acho que vivemos tempos tão difíceis que o importante é a nossa saúde mental. Agora, para quem lê e não se afeta com aquela situação, tá com a saúde mental em dia, acho até bom que garante meu emprego, entendeu? Continua. Não, mas aqui, já vou aqui, ó. Mas não é ela que cria a notícia, não, gente. Ela só repassa a informação. Não, e quem lê esse tanto de notícia e não tá com a saúde mental afetada, vai procurar um terapeuta também, porque não tá legal não, filho, porque você tem que afetar. Eu leio e tô com a saúde mental em dia. Quem falou? Meu terapeuta. Ah, coitado. Ô, dó dele. Vai, Mariela, não vão nesse terapeuta, gente. Pelo amor de Deus. Vai, sua consideração final, Mari. Gente, tem uma outra citação aqui na matéria do Alex, que é de uma psicanalista que chama Cíntia de Maria, que eu achei muito interessante, ela falando dos excessos que ela faz um estudo sobre os excessos da contemporaneidade, que é um fenômeno derivado do capitalismo, que é a oferta de excesso. A gente tem tudo em excesso, informação em excesso, coisa em excesso. E ela fala aqui também que isso é uma forma da gente lidar com as nossas faltas. Então, vamos lidar com as faltas de uma forma mais legal do que ver na desgraça do outro? Vamos no boliche. Vamos no boliche, gente. Vamos tomar uma cerveja com a gente hoje de tarde? Vamos ver o pôr do sol. Sabe, aliás, vamos sobre isso. abraçar o vizinho, abraçar a árvore, passear com o cachorro. Abraçar o vizinho por enquanto não, que a Covid tá voltando com tudo. Mas tem que ser um vizinho bacana, entendeu? Se for gatinho, se for um crush, você vai lá ainda dá um presente pro vizinho. Mas é isso, assim, vamos tentar um pouco, sair. É isso que a Tati falou, assim, sair um pouco desse panorama de tragédia que a gente vive, contexto catastrófico, né? Vai plantar uma mudinha, vai fazer uma outra coisa. Banana. Exato. Ô, gente, eu vou despedir. Tchau, chega. Olha só, eu vou despedir aqui, porque eu tenho que dar um recado pra galera ir pro quintal da Play. De novo? Não, Mariela já tá até mandando o povo plantar banana. Pode pegar a palavra. Gente, olha só. Quintal da Play a partir das 18h30, Rua Perdões, 265. Se não atropelar, não vai. 269 no Carlos Prates, em Belo Horizonte. A gente vai estar lá confraternizando. É o Confra do Interessa. Apareça pra tomar uma com a gente. Lembrando que as 5 primeiras pessoas que chegarem lá, cada uma delas vai ganhar um chopp. Então, corra para o abraço. Vai lá pra ver Juju, que Juju vai estar lá também. É isso, o Interessa fica por aqui. Obrigada. Deixa a Tati ler aqui, ó. Leia, Tati. Me tolhendo. Biscoiteira. Você tem 5 segundos. Eli Medeiros falando que todo mundo tem que aprender a equilibrar notícia séria, trágica, com notícia leve e gostosa.
Opa, gostosa pra manter a saúde mental. Com pão de queijo e piadas da Mariela. Não tem drum scrolling que resista, gente. É isso. Então deixa eu falar, pessoal. Então toma sua balduco aí, vamos nessa. Um beijo, galera. Segue a gente no Instagram, @programa interessa. Até daqui a pouco. Até logo.